Deus seja louvado. Comecemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos o hino. 240, o primeiro chamou ali. 240. Chamemos outro hino. 61. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Vamos cantar o hino que a irmã havia chamado 49. Glória a Jesus. Agora, queridos irmãos, nós iremos todos unidos orar a Deus e nesta oração apresentar pedidos que fazem por enfermos, causas, tribulações, viagens, alguns que se acidentaram, familiares de nossos irmãos, pessoas testemunhadas nesta graça e também famílias que estão sofrendo a dor do luto, pois o Senhor recolheu entes queridos e neste momento deve estar sofrendo. E o nosso dever é lembrar dos nossos irmãos que sofrem, como diz a palavra, chorar com os que choram. Vamos apresentar nas mãos de Deus também. E pedidos que fizeram aqui, também que ligaram para cá ou fizeram através do nosso site. Irmão Joel Freire de Pirassununga, enfermo. A irmã Isabelle, de 14 anos de idade, de Tatuí,
com diabetes. A irmã Vitória, de 21 anos de idade, com 2 filhos pequenos, está na UTI. A irmã Cecília Pinheiro, do Jaçanã, teve AVC e está internada. O irmão Joel Martinez, cooperador em Jacareí, está muito enfermo. A irmã Cleonice e o seu esposo, o irmão José das Virgens, ancião de Serra Talhada, Pernambuco, enfermos. O irmão José Horácio Montoli está na UTI. O irmão Cleiton Roberto está com uma causa difícil. A irmã Jennifer Trindade Silva, de Bom Clímaco, Guarulhos, teve eclâmpsia na gestação, está na UTI já há 9 dias. A irmã Zenite do Jardim Miriam, Diadema, com pressão alta, descontrolada. Um bebezinho, Maria Luísa Couto, de apenas 1 mês de vida, está com pneumonia internada. Irmão José João Torres está acamado há 2 anos. Irmã Maria José de Nova Gama, Brasília, com osteoporose no joelho, não consegue andar. Irmã Maria Eunice de Pedra Branca, no Ceará, muito enferma. O irmão João Francelino, cooperador de Pedra Branca, Ceará, também enfermo. O irmão Severino Claudino, de Vila Fátima, Suzano, muito enfermo. O irmão José Nicolau dos Santos, porteiro do Helena Maria, em Osasco, fará uma cirurgia na vista, roga nossas orações. Um bebê Murilo, de apenas 2 meses de idade, de São José do Rio Preto, internado com Covid, e a sua mãe e sua tia também. A irmã Lúcia Vânia, Corumbaíba, Goiás, muito enferma. O irmão Renilson, de Corumbaíba, também de Goiás, com causa difícil. O irmão Edivaldo, do Amor Divino, cooperador de Iapi, Salvador, Bahia, está com câncer. O irmão Vicente de Araújo, de Mojimirim, passará por cirurgia na retina. O irmão João Batista de Oliveira, da cidade de Caconde, São Paulo, muito enfermo. Irmã Irene Moreno Valério, da Obra da Piedade de Salto de Pirapora, muito enferma. A irmã Vera San Felipe, esposa do ancião do Canindé, passou por cirurgia na cabeça, está na UTI. A irmã Laurinda Espínola Gouveia está internada em coma há mais de 30 dias. Irmã Aparecida Dian de Campinas sofreu um AVC, está na UTI. E vários irmãos ligaram também, dando graças a Deus por serem atendidos nas suas orações, que clamaram e Deus ouviu. E o nosso dever, irmãos, é elevar a Deus as nossas súplicas, crendo que poderoso é o Senhor para operar segundo a sua vontade. Nosso dever é orar, como disse Jesus, sem cessar. E daqui a pouco, então, chega a hora de orar, quando certamente Deus está com os seus ouvidos inclinados para ouvir a súplica do seu povo. Aproveitemos esta oportunidade de nos achegar a Deus e podermos ser aceitos por Ele na sua presença. Rogar também pela revelação da bendita palavra de Deus e dos seus dons. Unidos, busquemos a face de Deus em oração. Glória a Jesus, glória a Deus, santo, santo Senhor. Glória a Deus, Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Bendito seja o Santo é o teu nome, ó Deus. Nosso Deus, bondoso Pai que habita nos céus, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, a tua amada igreja se ajoelha diante da tua presença, nosso coração, Senhor, a nossa mente volta diante de ti, Senhor Deus, nesta manhã. Te louvamos por tão grande misericórdia e bondade que dispensasse a nossas almas, Senhor,
nos amando antes, Senhor Deus, que nós houvéssemos nascido, manifestando a Tua graça para nós no tempo oportuno, nos chamando diante da Tua presença, Senhor. Te louvamos, Pai Santo, por esta manifestação de amor e paciência à nossa alma, que tivesse com cada um de nós, Senhor, e mais esta manhã, nos trouxesse diante da Tua presença, aos Teus servos aqui presencialmente, outros nos seus lares, mas nesta hora voltamos, Senhor eterno, o nosso tempo, para louvar a beleza da Tua santidade, Senhor, que embora, bondoso Deus, em nós possa haver, bondoso Senhor, algumas decepções da vida desta terra, mas Te louvamos, Senhor, porque sentimos a parte espiritual da nossa alma, viva, Senhor, a nossa esperança, vivificada pela manifestação do Teu Espírito na nossa alma, Pai da glória, nessa hora a Tua igreja diante da Tua presença te roga, nos abençoe mais uma vez nesse santo culto, Senhor, a manifestação do Teu Espírito dentro do nosso coração. Te temos como nosso Criador, Senhor, e temos a certeza que habita dentro do nosso coração, mas bondoso Deus, nas turbulências dessa vida, algumas dúvidas, algumas incertezas, Senhor eterno, mas havendo a Tua manifestação na nossa alma e no nosso coração, seremos tomados por uma fé e uma confiança, e a prova e a luta que nos combate, Senhor eterno, diminuirá por momentos na nossa vida, e a nossa fé acrescida diante da Tua presença, Pai da glória, haja a Tua manifestação na nossa alma e no nosso coração, para que a certeza da graça esteja em nós, Senhor, e nós possamos, Senhor, ao final deste culto, mais uma vez, Te louvar pela Tua manifestação na nossa alma, manifestação que liberta, manifestação que consola, que encoraja, Senhor, que nos faz ver, bondoso Deus, a glória que nos aguarda, o lugar onde iremos habitar contigo, Senhor eterno, e seremos tomados por um desejo de lutar contra o mal, de lutar contra as hostes da maldade, contra o pecado, Senhor. Fortifica-nos pelo Teu Espírito, fortifica-nos pela Tua manifestação na nossa alma, Senhor Deus. Pai Santo, tomais nas Tuas mãos esses diversos pedidos de oração, um povo que clama, um povo que crê na Tua misericórdia, Senhor, na Tua bondade, algum no leito do hospital, Senhor, outros em cirurgia, se recuperando, Senhor, outras causas, quanta necessidade. Tu és tão bom, Tu és tão misericordioso, Senhor, Tu és tão poderoso, Pai da glória, atende cada pedido, cada necessidade, Senhor, acrescentando ânimo, acrescentando a fé, Senhor eterno, e o que aguarda na Tua manifestação, possa se alegrar com a Tua bondade, Senhor Deus. Pai santo e justo, olhai pela nossa nação, olhai, bondoso Deus, pelas demais nações, Senhor, aonde houver um povo que Te clama, Senhor, alcança a Tua misericórdia a todos diante da Tua presença. Olhai pelos lares, Senhor Deus, os pais que já não sabem mais como conduzir os filhos, Senhor, glória ao Teu nome, e vê a força crescendo, a investida do mal, Senhor, guarda o Teu povo diante da Tua presença, glória ao Teu nome, enxugai as lágrimas dos que perderam os entes queridos, seja o Teu consolo por amor do Teu nome, bondoso Deus, continua abençoando o Teu servo, a presidência desse santo serviço, seja com o Teu servo, Senhor, dando a ele, a todos nós, a boa comunhão do Teu Espírito Santo, e haverá em nós uma comunicação, não só por palavras, mas por comunhão diante da Tua presença. Liga todos nós nessa santa comunhão, Senhor, para que possamos sermos todos participantes deste culto nesta manhã. Bondoso Deus, o segredo da Tua palavra, revela ao Teu servo, Senhor, envia entre nós e manifesta nesse santo culto mais uma vez o conselho da Tua palavra, a palavra que nos instrui, a palavra que nos liberta, Senhor, a palavra que nos segura pela mão. Envia-nos, Senhor Deus, e permita que a Tua palavra encontre um bom espaço dentro do nosso coração e na nossa mente. Senhor Deus,
Deus, em tudo nos ajuda, nos dando uma boa comunhão e uma boa direção. Te pedimos reconhecendo os nossos limites e as nossas faltas, e desses clamando o teu perdão e a tua misericórdia. Em Cristo Jesus, teu Filho, te rogamos, Ele que contigo vive e reina para sempre. Amém. Glória a Jesus Cristo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Senhor, dará graça hoje, às 18 horas, de haver batismo nesta casa de oração. E também nesse mesmo horário, em São Miguel Paulista, teremos reuniões para a mocidade no próximo dia 9, às 9h30, na congregação do Bom Retiro. Nesse mesmo dia, às 14 horas, teremos aqui no nosso setor centro, nesta congregação do Brás, Ipiranga e Jardim Planalto, todas com libras. Ensaio regional, teremos também para o dia 16, às 9h30, no setor centro, Jabaquara e Parque São Lucas, e outras que serão lidas nas congregações. Nesse mesmo dia, às 14 horas, teremos aqui no setor centro, na congregação do Ipiranga. E também sempre lembramos a Irmandade sobre a coleta única, ou seja, a que atende a piedade e as demais necessidades, viagens, manutenção e construções de novas casas de oração. Sempre procuremos dar atenção, pois as necessidades, elas existem, e o nosso recurso sempre são através das coletas que Deus prepara pelo povo, a quem o Senhor já tem abençoado. E nós vamos agora, chamemos um hino para a palavra. Perdão, irmão, chamou aqui 200.
Aguardemos em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Precisamos de ti. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para convosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Louvado seja Deus, irmãos. Esta carta que João apóstolo escreveu, como todas as demais, manifesta a inspiração divina na boca ou nos sentimentos de um homem feito servo de Deus. Pois para escrever isto, trazendo tão profundo conhecimento de Deus, só pode ser pelo Espírito de Deus. Ele inicia aqui, irmãos, essa carta fazendo um esclarecimento aos irmãos, e esta carta é de caráter universal, não estava dirigida exclusivamente a uma igreja ou a outra, mas a todas quantas alcançassem a sorte de poder receber esta mensagem. Ele inicia falando com os irmãos dos cuidados que deveriam ter com os falsos profetas. Eram falsos pregadores que já havia naquele tempo, que por causa do conhecimento humano deturpavam a fé daqueles que o Senhor havia chamado na graça, trazendo novidades que desfaziam a verdadeira manifestação de Jesus como Filho do homem enviado para a salvação da humanidade. E aqueles que criam nos princípios que eles manifestavam perdiam a confiança na verdadeira fé no Filho de Deus como enviado, nascido do ventre da Virgem chamada Maria, mas obra do Espírito Santo. Então era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e era o Filho de Deus. E isto trouxe já naquele tempo dúvida na fé de alguns, e o apóstolo exortava os irmãos que tomassem cuidado de não dar crédito às falsas profecias, principalmente nesta manifestação anticristã, que já era a manifestação do anticristo, ou seja, o opositor do santo evangelho de Cristo, que Deus deu a graça de trazê-lo dos céus para a nossa salvação. Mas isso daquele tempo começou e persiste até os dias de hoje. De modo que ele ensinava aqueles irmãos a terem cuidado e dizia, vós sois de Deus e vocês já têm conhecido que Deus está em vós, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então já tem conhecimento pela fé, então vocês já são de Deus. E eles são do mundo, por isso eles falam daquilo que é deles e o mundo os ouve. Então eles foram feitos para alimentar aqueles que neles creem e que são pessoas que desconheceram a verdadeira graça do Filho de Deus. Mas nós somos de Deus, dizia, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto nós conhecemos o espírito da verdade e também o espírito do erro, ou seja, o espírito
contrário ao Evangelho de Cristo, é do erro e tira a fé, abate a fé daquele que creu no Senhor, para levá-lo também ao erro. Então, quando percebemos qualquer coisa que traz para nós oposição daquilo que já temos ouvido e a certeza de que Jesus em espírito habita em nós, estes são do erro, ou seja, espíritos contrários, anticristãos, que vêm para nos esfriar no amor, que é o amor de Deus manifesto a cada um. Deus é amor e devemos amar a Deus e aos nossos irmãos, é o título do segundo parágrafo. A ele então exorta a irmandade: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como isso aqui, irmãos, é uma família, e a família de Jesus Cristo, esta família ela deve viver unida sempre no amor de Deus, que nos faz amar um ao outro e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Este amor, irmãos, foi manifesto de uma forma tão generosa e tão grande, que Ele enviou seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho. Este único Filho, os irmãos, vejam que na vida das pessoas, quando um casal tem somente um filho, toda a sua herança, toda a sua riqueza pertence ao seu único herdeiro. Quem é o herdeiro? Ele é o filho e é o único. E jamais, irmãos, alguém nesta vida faria isto, sendo o único herdeiro de uma grande riqueza, de pais que detenham uma enorme riqueza neste mundo, e sendo o filho único, resolva dividir então a sua riqueza, a sua herança, com pessoas desconhecidas, pessoas más, perversas, dizendo: sou único filho, tudo isso aqui meus pais deixam para mim, já tenho declaração de que tudo isso é meu, agora eu vou dividir com todo mundo por aí, quem eu achar vivendo neste mundo perdido, na Cracolândia, debaixo das pontes, perambulando por este mundo, vou dividir com eles, e vou recebê-los como meus irmãos, e vou deixar de ser o único para ser o primeiro, para ser primogênito, e os outros o adotam como irmão. Ninguém faz isso. Jesus fez isto. Ele era o unigênito do Pai, o único Filho, e na manifestação dessa generosidade de Deus e amor profundo, que Deus amou-nos antes que nós existíssemos, já nos predestinou para sermos filhos, já avisou seu Filho único: você é meu único filho, mas a tua herança vai ser dividida com esses que eu predestinei, e você vai adotá-los então para filhos meus e teus irmãos, e a tua riqueza vai dividir com eles. E foi isso que ele fez, e o contrato que ele assinou para fazer esta divisão foi vir aqui, nascer como homem, sem pecar, sofrer, padecer, dar a sua vida, morrer numa morte de maldição. Depois de tudo isto, conseguir reverter este quadro, pelo poder de Deus o Pai, ressuscitando, vencendo o maior opositor, que era o diabo, e é ele, venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou, tornou-se o primogênito de muitíssimos irmãos, dos quais nós fazemos parte hoje. Bendito seja Deus. Esse é o amor de Deus para conosco, irmãos. Agora deve haver de nossa parte a reciprocidade com Deus, que nos amou, que nós também devemos amar a Deus, porque Deus é amor. E Ele então, o que fez? A estes que Ele predestinou,
que chamou, que havendo chamado, porque deu a fé e o dom de crer, nos agraciou, recebemos a graça dele. Então ele veio habitar dentro de nós. Veja, irmãos, que obra magnífica. Fez deste corpo o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. E mais para baixo dessa leitura, os irmãos vão ver a consequência desta grandiosidade, desta obra magnífica que fez com o homem, que nós fazemos parte. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Agora então vivemos, mas não é vivemos aqui na terra, porque os pecadores ímpios também estão vivendo, mas não é este viver deste corpo, é o outro viver que está dentro de nós, a outra vida que está dentro de nós, que é a vida eterna, porque esta vida aqui é mortal, mas a outra que está dentro de nós, que ele trouxe, que agora habita dentro de nós, é eterna. Bendito seja Deus. Então vivemos por ele. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Seu Filho veio e resgatou-nos do pecado e da morte e colocou sobre nós, dentro de nós, a vida eterna. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não é difícil isto? Se Ele mostrou tanto amor para conosco, nosso dever, que é o mínimo, é nos amar um ao outro. Não deve haver entre nós desamor, desafeto, inimizades, ódio. O inverso do amor é o ódio. Jamais haver isto. Odiar o seu irmão, odiar seu filho, odiar o pai, ou a mãe, odiar o marido, odiar a esposa, odiar um outro irmão. Quem faz isso, a caridade nele não está completa, ela está deficiente. Bendito seja o Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Quer saber se Deus está em ti? Faça essa experiência. Você ama a todos indistintamente? Não odeia ninguém? Então Deus está em você. Deus habita aí. Se Ele habita, então a caridade é perfeita, é completa. E deve ser completa, porque se nós não amamos ao irmão que a gente vê, como vamos amar a Deus que nós não vemos? E nisso nós conhecemos que estamos nele. Então dá para saber agora se estamos nele ou se não estamos nele. Porque se estamos nele, ele deu a nós o seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dentro de nós e nos guia em toda a verdade. E se isto acontece em nós, é porque o amor dele está em nós, nós nos amamos. Podemos nos entristecer algum momento por quaisquer situações, mas o amor não acaba. Isso acontece porque vivemos neste corpo, o corpo é de carne, é humano, sujeito às pressões da vida terrena, mas o amor é maior. Ainda que há uma ofensa, mas a caridade ela é superior, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se porta com indecência, não folga com a injustiça, mas fica tranquilo com a verdade. É desse jeito a tua vida? Então a caridade está em ti. A caridade está em ti, então o Espírito de Deus habita aí dentro de você. Bendito seja o Senhor. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para nos salvar. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E esse confessar não é de boca, falar. Esta confissão está no nosso viver. É a nossa vida que confessa que ele está em nós. Vivemos em amor.
suportamos as provações, suportamos as contradições, as controvérsias com respeito a nós, suportamos as deficiências que nos abatem, suportamos as dores que nos afligem, suportamos o temor do dia de amanhã por causa da situação do mundo, mas estamos suportando, deixando a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Deus está em nós. Bendito seja o Senhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é caridade. Caridade é amor. E quem está em caridade ou em amor, está em Deus e Deus nele. Então não há dúvida, irmãos, isso aqui é um esclarecimento único, perfeito, imutável, indiscutível. Porque quem sente este amor, chora, sofre, mas não deixa de amar a Deus, não deixa de reverenciar a Deus, não deixa de temer a Deus. Que temer a Deus não é medo. Temer a Deus é honrar, agradar a Deus, fazer de tudo para não desagradá-lo, fazer de tudo para que o Espírito de Deus não saia de nós. O apóstolo Paulo, preocupado com os irmãos de Tessalônica, que havia divergência de tantas outras coisas, como aqui também João escreve, e ele exortava a eles, que eles deviam no Senhor se alegrar e regozijar, dizia. Regozijar-vos sempre. E outra vez vos digo, regozijai-vos. E depois ele fala também aos de Tessalônica, não excluir o Espírito, ou seja, não afastar o Espírito de Deus de cada um. Façam de tudo para que o Espírito de Deus não se aparte de ti, porque Deus é Espírito. Se ele sair, Deus foi embora. E quem será a pessoa, como será a pessoa, depois que Deus sair dele? Jesus, uma vez, falando com os discípulos, porque alguém disse, acho que está todo mundo indo embora por causa do teu discurso. Jesus falou, porque é duro esse discurso, e vocês não querem ir também? Mas a sabedoria tomou Pedro e disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ora, irmãos, se Deus nos deixa, como já deixou muitos, quantos lugares que no século passado, ainda hoje pela manhã, conversando com 2 servos de Deus, comentamos que lugares que na Europa, até nos Estados Unidos também, no passado, grande foi a obra do Espírito de Deus, dispensação do Espírito de Deus em grande maneira. Grande foi a movimentação espiritual, chamamento de irmãos no Evangelho de Cristo, casas de oração grande que enchiam de povo e o Senhor derramava do Espírito Santo. Extinguir o Espírito, a obra se acabou. Hoje esses lugares onde havia movimentação de povo cantando e louvando a Deus, hoje se tornaram casas onde se origina toda sorte de pecado, de maldade, centros de tantas coisas imundas, onde outro tempo foi um lugar de louvar a Deus. Porque extinguir o Espírito, ele se foi, e hoje procura, como disse Jesus, e os pais procuram os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando, irmãos, buscando quem o adore. Bendito seja o Senhor. Está aqui nesta manhã este grupo grande de irmãos aqui reunidos presencialmente, e por esse mundo afora alguns também que, tendo desejo de ouvir alguma coisa de Deus, estão também ouvindo, quer seja atentamente ou distraidamente, mas estão aí. Que Deus tenha piedade de nós e derrame sobre nós do seu amor, irmão, para que o Espírito não se exclua de nós, não se aparte de nós. Para onde iremos se o Senhor nos deixa? E dizia, nisto é perfeita caridade para conosco. E aqui vem então o motivo desta palavra nesta manhã. Por quê? Por que deve ser perfeita a caridade de Deus em nós? Para que no dia do juízo, que ninguém vai escapar deste dia, quem já morreu, quem ainda vai nascer, quem não importa, ser humano, desde Adão,
estes vão ter que chegar diante do juízo de Deus, do grande dia que virá. Nós que temos o Espírito de Deus e a perfeita caridade, o seu amor em nós, nós tenhamos confiança, vamos diante do juiz dos juízes com confiança. Por quê? Porque fomos fiéis a Ele e o amamos sinceramente. Porque aqui vem, irmãos, olha, isso aqui é profundo. Tenhamos confiança, sabe por quê? Porque do jeito que Ele é, nós somos também neste mundo. Vamos meditar um pouquinho nisso aqui, irmãos. Olha aqui o que está escrito. Nisto é perfeita a caridade, ou seja, o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo, diante de Deus, que vai acontecer, nós tenhamos confiança. Vamos de cabeça erguida diante do juízo. Por quê? Porque do jeito que Ele é, nós somos também neste mundo. Dá para crer nisto, irmãos? Pensemos nisto. Então vamos ver por quê. Este corpo é corpo do pecado, porque é da descendência de Adão, e o pecado de Adão se estendeu a todos. Quando o Senhor nos chamou, nos libertou do pecado original. Mas nós estamos neste corpo humano e nós erramos, nós pecamos. Só que somos justificados por Deus para que conservemos dentro de nós Deus. Não dissemos agora, lendo aqui, que Deus está dentro de nós? Se Deus está dentro de nós, então este nós é igual a Ele, não é? Só não é igual a Ele aquele que dentro de si tem outra coisa, das trevas. Este não é igual a Ele. Mas tu, irmão, irmã, nós que estamos aqui, que agora, considerando em comunhão, podemos dizer: Deus habita em mim, porque eu sinto o amor de Deus. Então aquilo que está dentro de você é Deus. Bendito seja Deus. Como pode ser isto, irmãos? Nós somos também neste mundo como Ele é, porque Ele habita em mim, então é Ele que é. Não sou esta carne não, porque esta carne vai ser comida pela terra. Mas o que está dentro de nós, o ouro, a prata, a riqueza deste mundo não paga. O diabo quis corromper o Senhor Jesus e levou ele em espírito sobre um monte muito alto e mostrou a glória deste mundo todo. Disse: olha, aqui está a glória deste mundo, tudo isso aqui é meu. As riquezas, a orgia, toda a grandeza, a pompa deste mundo, os reinados deste mundo, mostrou a Jesus e disse: tudo isso é meu, e eu te darei se você prostrar e me adorar. E Jesus, que sabia de tudo, disse: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Este poder que estava neste homem, que mandou Satanás embora e dizer: só a Deus o servirá, este poder está dentro de cada um de nós. Dá para entender isso, irmandade? Se este poder está dentro de nós, as trevas não têm poder sobre nós, o diabo não terá poder sobre nós, o pecado não terá poder sobre nós, as virtudes do erro não nos corromperá, e em contrapartida, Deus que está em nós se manifesta em nós, e quando Ele se manifesta em nós, o seu amor também aparece em nós. Recebam agora pela vossa comunhão a manifestação do amor de Deus, irmão. Santo é o Senhor, povo bendito de Deus, escolhido de Deus. O pecado não pode ter poder sobre nós enquanto nós conservarmos o Senhor Jesus habitando em nós. Mas aquele que cai no erro, aí ele fica com medo. Então, perdeu o amor de Deus, entra o medo, que não é o temor de Deus, é o medo, que é outra coisa. Medo do quê? Do dia do juízo. Entenderam isto?
Não confundam isso com o temor de Deus. O temor de Deus nos faz honrar e amar a Deus cada vez mais para agradá-lo. Mas o medo de Deus é o medo do juízo de Deus, do castigo de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Na caridade, que é o amor, não há temor, não há medo. Antes, a perfeita caridade, o amor de Deus, lança fora este medo, este temor. Porque este temor, que é o medo, tem consigo a pena, que é o castigo. Então a pessoa fica com medo, porque pecou, caiu, perdeu a graça. Agora ele tem medo o resto da vida dele. Medo do quê? Do juízo eterno e da condenação. Mas para nós que estamos em Cristo não há este medo. Antes há em nós, irmãos, o perfeito amor de Deus, que nos faz estarmos diante de Deus com liberdade, entrar na presença de Deus, irmãos, como está escrito: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há medo de Deus, há paz com Deus. Por isso que nós entramos na presença de Deus com liberdade, e Ele nos aceita. Irmãos, a nossa oração é aceita por Deus, o nosso rogo, a nossa petição é recebida por Deus, a nossa presença perante o Senhor é aceita por Deus, ainda que o teu corpo não seja de forma você fisicamente ver a Deus, mas aquele que está dentro de ti, que é de Deus, Ele mesmo manifesta que tu és um filho e uma filha de Deus. Então será que as provações, as angústias desta vida, as tormentas, as perseguições, a força do pecado que nos oprime, será maior do que este poder que está em nós? De maneira nenhuma. Quem está aqui e pode dizer: Senhor, tu sabes que eu sou fraca, que eu sou fraco, mas o meu desejo é de te agradar. Eu tenho errado, Senhor, porque eu não consigo melhorar, mas o amor de Deus aumentar nesta manhã, a força para resistir às tentações da carne vão aumentar, e você sairá daqui, ou levantará do teu lugar agora, justificado por Jesus. Santo é o Senhor. Justificação nos dá o direito de apresentar a Deus: Pai, eis-me aqui. Irmã, dá para dizer isso agora? Meu Deus, eis-me aqui, Senhor. E os irmãos, tenham coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui com toda a minha imperfeição, mas o teu Espírito está aqui, porque eu estou sentindo. Estamos sentindo que o Espírito de Deus habita em nós. Se Ele habita em ti, receba a alegria de servir a Deus. Desfaça-se agora as tormentas que fazem a tua mente meditar o que não é bom. Receba agora a meditação naquilo que é justo, que é santo, que é puro, que é amável, que é agradável a Deus. Bendito seja o Senhor. Mas não esqueçamos de uma coisa: como no passado, e que não é um passado muito distante, do século passado, que em relação ao princípio da obra do Espírito é muito pouco tempo, 100 e poucos anos atrás, Deus, vendo que a corrupção do mundo ia crescer e aumentar, derramou do seu Espírito abundantemente, e o evangelismo no mundo cresceu, espalhou por muitos países e chegou até a nós. E esta obra, com 100 e poucos anos, cresceu como está crescendo. O evangelho continua crescendo e Deus derramando do seu Espírito. Mas há não poucos anos atrás, o Senhor mandou a palavra aqui nesta casa de oração, dizendo que haveria outra vez uma nova dispensação do Espírito Santo e dos dons de Deus. E começou, e Deus está cumprindo em muitos lugares, derramando abundantemente do seu Espírito.
dando o dom de novas línguas, o dom de expulsar demônio, o dom da fé, o dom de crer na palavra, o dom de cura, o dom de vencer a tempestade e o pecado que se levanta, e vai continuar derramando, porque os dias vão se apertar, vão ficar maus. Bendito seja Deus. O pecado vai aumentar, pois ele cresce, não a cada dia, a cada hora, porque no laboratório onde se produz, inventa obras malignas, isto funciona de dia e de noite no mundo. Cada dia se manifesta novidades do anticristo para abater a fé, para extinguir o espírito. Mas enquanto isso está crescendo no mundo, Deus está olhando para os fiéis e aumentando o seu amor, derramando os seus dons. Porque não aconteceria isto agora, aqui nesta reunião solene, onde está este punhado de gente ouvindo esta palavra, e neste mundo afora alguns também em comunhão? Não pode o Senhor agora, 11h07 da manhã deste primeiro dia da semana, derramar um pouco mais dos seus dons, da sua andalastriasta, derramar o seu Espírito? Glória ao nosso Deus. É tempo da dispensação, e Deus está derramando do alto que o povo precisa para amar mais a Ele, não extinguir o Espírito e receber o Espírito Santo. Santo é o Senhor. Ó irmãos, é grande a glória de Deus nesta manhã. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus na oração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. La manassa la chiglia la sulia la canta la manassa la ia. Raki suli canta la manassulia la canta la ia. Riki sulia la canta la manassulia chi ti le venia. Riki sulia la canta la ia. La manassa la canta la. Glória a Jesus. Ia la sala ia la canta la ia. Ia la sulia la canta la ia. Santo é o Senhor. Nosso bondoso Deus e nosso Pai que está nos céus, na terra e dentro dos nossos corações, graças te damos porque na manhã deste dia tu tem marcado este encontro, Pai, encontro maravilhoso, que já estamos sentindo a tua presença. Já percebemos que tu já fizeste obras, e não vai ficar só nisso não, Senhor. Tu tem muitas obras para fazer aqui na terra, e nesta manhã tu falaste pela palavra, que vai derramar teus dons, Senhor. O povo está esperando, e muitos já estão sentindo que obras tu vais fazer nesta manhã. Graças te damos pelos hinos. Principalmente te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Tua palavra nos derramou amor, Pai, porque tu és amor, tu és caridade, e hoje a tua palavra derramou sobre nós. E tu disseste também, Senhor, que vai fazer uma dispensação, Pai. Quantos lares, quantos jovens, quantas crianças, quantos de idade estão esperando um sinal da tua parte, estão esperando um movimento do céu, e esse movimento já começou, Senhor, já começou. Estamos sentindo, Pai, que tu vais fazer uma grande obra e o teu nome será glorificado. Pai Santo Justo, grava essa palavra e permita que ela possa ter livre curso na nossa vida, que possamos em tudo ser guiados por Ti,
pela tua santa e bendita palavra. Despede-nos no teu amor, na tua comunhão, dando mais um hino, Senhor. E neste hino que vamos cantar, Senhor, se tu quiser batizar algum com a promessa do Espírito Santo, Senhor, abre o coração daquele que tem o coração duro. Pai Santo Justo, manifesta a tua presença, batiza com a promessa e o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, todas essas bênçãos e graça nós te pedimos e te agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor, glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Dois, 4, 24. Glória a Jesus.
Jesus. Aleluia. A santa paz de Deus, seu grande amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.